Salve, salve, amigo e amiga dos canais Sexta e Falta. Boston Celtics é o campeão da NBA. Temos que começar assim, né? Merecidamente. 18º título aí da franquia. Um salve aí pro Arthur, pro Raul. Voltamos, né? Nós três. Arthur, perdão, ficou ausente no último vídeo. Mas a gente tinha que estar completo aqui para falar desse título. Até porque é a primeira temporada assim que a gente cobriu, né? Assim, gravando aqui. Não que a gente acompanha, mas que a gente cobriu, então tem esse valor simbólico aí, essa final, né? Esse título. Então era presença necessária aí, todos aqui. E quem está assistindo a gente também, inclusive, dá um salve aí, um like, né? Se você curtiu a vitória do Boston. Dá um dislike se você não curte, não. Mas se Exatamente. quiser interagir, interage, não tem problema aí. Nós dá um like, se inscreve, dá essa força aí. E dá um resumo aí, se você tá com tempo aí, para falar o que você achou dessa NBA, se te surpreendeu, um ponto positivo. Em breve a gente vai trazer outros vídeos aí. Tô de Brasil aí, porque agora o clima já é pré-olímpico aí, um milagre. Já que o milagre na NBA não aconteceu, né? Vamos esperar o milagre no pré-olímpico. Mas vou jogar para os colegas aí, voltando a falar da final. Queria que vocês destacassem, eu fiquei pensando, né, depois desse título aí, os principais personagens aí dessa conquista do Boston, meio que elencando assim, em prioridade, né, de quem foi o mais importante, e destacar esses três aí, tanto fora quanto dentro da quadra, né? A gente sabe que os dois são fundamentais. Fica à vontade aí para trazer algum nome, um de vocês dois aí. Acho que começar com o óbvio aqui, o Jaylen Brown, né? Acho que depois de ser muito criticado no ano passado, né? Não é óbvio, não, Arthur? Pô, pra mim veio outro nome antes dele. Não, vem outro homem antes do MVP Excelente. das finais, antes do Sim, MVP das finais de conferência. Eu sei qual é o exatamente. seu nome, eu sou contra ele, inclusive. Depois a gente entra nesse debate. Diga seu nome, Arthur. Jason Tatum, brincadeira. Brad Stevens, pô. Eu sabia. Tudo bem. Esse papinho horrível. O cara foi demitido como técnico e agora do nada o cara virou um gênio. Pelo amor Que de Deus. demissão é essa que ele é Não, ele promovido? é o famoso Capitão Nascimento, O pô. cara caiu Ele pra cima, caiu pra pô. cima. É, pô. Na Secretaria de Segurança eu vou poder controlar. Que papinho, velho. O cara saiu, o cara tinha metade desse time na mão. E, pô, não fez isso aí, pô. Que loucura, velho. Que Mas gênio vamos que é, lá, velho. foca aí no É Jaylen rude. Brown, o basquete, depois Não, deixa o então. Arthur destacar O o cara, o dele aí. cara, o cara, o cara foi criticado, né? Foi apontado que precisava dar cordinha na mão para jogar com a mão esquerda, né? Precisava botar cordinha na bola. E teve grande dificuldade mesmo. Eu acho que ele merece esse destaque, porque ele foi não só MVP das finais de conferência, que é algo que mais razoável de acontecer, eu acho, sim, da pessoa menos não tão esperada ser MVP da final de conferência, ou algo desse tipo. Mas foi MVP das finais também, assim, meio que no embalo também, né? Recebendo um E, super salário também, né, Raul? Antes de te interrompendo aí, desculpa. Tudo que você falou anteriormente, além disso, recebendo um super salário, né? e criticado por isso também, né? Ficou Exatamente, pressionado por exatamente. isso também, assim, a galera questionando. É, Acho que essa run dos playoffs, né, garante a ele uma credibilidade histórica muito maior do que se projetava até agora. Eu acho que sim. Se o Jaylen Brown ganhasse 3 títulos, torcendo aqui, eu acho que até conservador, assim, com esse time do Washington é forte, pode até ganhar mais. Estou supondo aqui 3 títulos, uma aposta realista, assim, se esse time se mantiver junto e tal. E não tivesse sido essa run, ele não seria maior do que ele é agora, só com essa run, tá ligado? Ele não precisa de mais títulos para ser maior já do que ele seria ganhando 3 como o Robin, tá ligado? Eu acho que foi uma run, assim, impressionante. Eu acho que o final, o MVP das finais garante aí uma credibilidade, um tamanho que acho que desproporcional ao que era esperado anterior, assim. Eu acho que até, para terminar aqui inicialmente, deixa uma breve pulguinha atrás da orelha do que será daqui para frente na carreira de Jaylen Brown, porque se ele continuar sendo um All-Star presente sempre, e continuar se destacando nos playoffs, ele pode até ter uma carreira maior do que a gente, e que principalmente eu
vinha imaginando que ele teria até agora, sabe? A construção, né? O acúmulo de feitos dele não parecia indicar uma trajetória tão grande quanto agora, do nada. Tipo, tá dando para entender? Esse MVP das finais dá um boost muito grande, uma probabilidade, uma possibilidade dele ser um jogador muito maior historicamente do que a carreira dele vir de canto. Antes do Arthur falar do Brad Stevens aí, vou falar um pouquinho do Jaylen Brown, uma coisa que eu acho que é interessante. Da minha perspectiva, né? Assim, ele é um jogador que sempre me agradou, mas ele oscilou assim, ele tem 2 boas temporadas, né? Inclusive, a temporada passada foi a primeira vez que ele foi ao NBA, o que credenciou ele a ter um salário para justificar ainda mais o super salário, né? E ele ser criticado por isso. Essa curva ascendente dele durante a temporada regular passada, né? Me surpreendeu muito. Eu fiquei feliz de ver o crescimento assim, né, do jogador. E aí, ao mesmo tempo que a forma como ele jogou nas finais me decepcionou também, entendeu? Então teve essa oscilação para justamente agora ele fazer novamente uma excelente temporada regular, né? E dessa vez ele conseguir manter acho que nem manter, acho que é o que o Raul está querendo dizer, né? Ele dá uma elevada absurda, né? Uma coisa que é até fora da curva. Realmente, o Jaylen Brown aí se destacando absurdamente, né, Arthur? E já pode ir pro Brad Stevens aí depois, se você quiser. Quem trouxe, é um dos que trouxe, né, se não me engano, né? Foi? Ou, não, foi antes disso, né? Foi antes. Foi Ele era o. técnico, ele Ele era ainda técnico. era técnico, Qual é o Danny nome Ainge. do outro lá? Danny Ainge. Mas eu acho que o Brad Stevens é o nome por trás desse time aí. Pelas trocas que ele fez e foram, de certa forma, ousadas ali, né? Trocou o Max Smart, que acho que a galera dele não tá, era considerado o coração do time, né? Teve uma galera que não gostou muito da troca, aí foi lá e fez. Ele saiu de um time que tinha para cerca de 10 caras nos playoffs do ano passado para um time, no começo da temporada, 6 provavelmente. Aí entrou depois o Sam Hauser, não era considerado jogador para estar no playoffs. Peyton Pritchard, talvez. E conseguiu construir esses 8 caras que ajudavam bastante o time do Boston. E para mim, acho que ele merece os créditos devidos por formar esse time, né? Ele é extremamente bem balanceado. Recebeu o prêmio de GM do ano, inclusive, né? Merecidamente, né? Merecidamente. Eu vou trazer outro ponto aqui, outro nome, então, para continuar essa ideia. Mas eu acho interessante mesmo esse nome que o Arthur também trouxe, os dois, né? Mas ele tem um papel também, acho que o Brad Stevens tem um papel importante. Trouxe o Ime Udoka, né? E aí passou por um problema que com certeza ele não estava esperando na cabeça dele, né? Tipo assim, por uma situação extra-quadra, né? John Mazzulla foi bastante criticado não é o meu nome, tá, John Mazzulla, mas John Mazzulla é um nome que o Brad Stevens apostou também, né? Foi bastante criticado na temporada passada e agora vem essa redenção aí. Críticas que eu também acho que não eram tão pertinentes, mas a crítica existia, né? E era um jovem, treinador jovem, né? Brother do Guardiola. Mas eu vi a postagem do Guardiola vendo o jogo e ele indignado porque o time só pode ficar 24 segundos com a posse de bola. A galera é foda. Mas o meu nome, cara, eu vou trazer o seu defensor aí, né, do Jason Tatum, né? Acho que foi um nome importante, tem até um dado curioso, né? Que ele liderou nos principais fundamentos ali do jogo, né? Que a gente olha, de ponto, assistência, rebote, ele foi o líder do time e foi pela primeira vez o cara que não ganhou o MVP sendo o líder desses fundamentos, sabe? Reflete muito do que é o Boston, né? Mas eu não descarto a participação importante que ele teve, que pega um pouco para mim, que se direciona um pouco para o Jason Tatum, o que faziam com o LeBron um tempo atrás, muitas vezes até de maneira errada, mas com o Jason Tatum talvez tenha um pouco mais de fundamento, de que no momento mais crítico ali, não é a parada dele, sabe? Ao longo
do jogo, ele vai ser um cara importante. Como o LeBron também era, né? E a galera pegava muito no pé dizendo que na hora decisiva o LeBron não era decisivo, né? Não era importante. Eu acho que esse é o caminho que vai para o Jason Tatum. É uma coisa que ele ainda pode desenvolver, logicamente, né? Mas não é à toa até que a gente começou falando do Jaylen Brown e não do Jason Tatum. Mas se você for olhar o franchise player, né, da franquia, é o Jason Tatum. Até o dia da final, né? Eu acho que é uma dinâmica que o Raul até perguntou como é que fica para o futuro, né? O Jaylen Brown agora é o franchise player da franquia, enfim. Até pelas escolhas, né? Jason Tatum é o segundo. Não que isso queira dizer também muita coisa, né? Mas foi o segundo escolha, né? O Jason Tatum. Não. Eles foram iguais, pô. Os dois foram terceiro. Os dois foram terceiro, é verdade. O Lakers que Esse tinha a ano- segunda escolheu o Lonzo Ball. E o Philadelphia foi a primeira nos dois. Foi o Philadelphia É, o Lakers, é. o Lakers a segunda nos dois. É, É. O Lakers foi segundo nos dois? foi. No Jaylen Brown foi quem que ele deixou, que ele pegou? Não lembro agora. Não foi o Ingram. Foi o Ingram? É. Tá bom. É. Até porque o Jaylen Brown não era uma escolha tão óbvia de terceiro, né? Inclusive, mock draft, daqui a pouco a gente vai fazer aí. Podia ter falado isso um pouquinho antes no início do vídeo, mas também tá aqui o registro. Mock draft em breve a gente tá fazendo, porque a NBA acaba, né? Agora a gente tem o draft ali, expectativa máxima, porque é aquilo, né? Se a gente for fazer uma linha do tempo do Boston, começa no, né? Danny Ainge escolhendo justamente esses caras, e a resposta tá vindo agora, né? Eu acho que começar aí falando desse que você falou sobre o LeBron James, Jason Tatum. Eu entendo a comparação, mas é porque, tipo, acho que você falou também, né, sobre ter mais sentido com o LeBron James, porque o LeBron James sempre se postulou como competidor do Jordan, né? O Jason Tatum nem perto é algo como isso, né? Para poucos ser competidor do Jordan, ainda mais como o LeBron James foi ao longo da carreira. Então, acho que sim, são jogadores de tamanho diferentes. E eu acho que. É importante deixar isso claro. É importante deixar isso claro. E eu acho que tem uma coisa assim também que é meio bizarra, assim, que é as características do Jason Tatum. As características do Jason Tatum não são tão boas quanto a do LeBron para decidir jogo, assim. Acho que o LeBron tinha mais formas de impactar no final do jogo do que o Jason Tatum. Então, eu acho que é ainda mais difícil para o Jason Tatum virar essa maré ao longo da carreira. Eu acho que ele tem um arremesso batendo bola que não é tão bom, e isso já prejudica muito no final do jogo. E ele não bate bola tão bem. Ele bate bola muito bem para o tamanho que ele tem, mas ele não bate bola tão bem comparado a pessoas que batem bola bem na NBA. Então, sei lá, LeBron James, por exemplo, sempre foi um atleta que bateu muito bem bola, sempre foi um atleta muito grande. Pô, o LeBron James enfrentava na ESA qualquer um naquela época que tinha, 2, 3 pessoas no garrafão, sabe? Tô falando no começo da carreira do LeBron. Então, acho que o LeBron James sempre teve uma facilidade maior de fazer bandejas vindo com a bola, criando a própria arremesso. Justo. E eu acho que isso favorece que ele seja mais cobrado. Ou ele favorece que ele seja mais cobrado, não. Favorece que ele melhore durante a carreira. E acho que outro ponto aí, ainda né, nessa Não, sem falar a leitura também, porque eu acho que uma coisa que falta o Jason Tatum é isso também, nesses momentos mais decisivos, né? Só não falo nem em questão de pontuação, né? Mas falo de leitura de jogo mesmo, de tomada de decisão, na real. Com certeza. E uma coisa que eu acho que é importante, eu acho que a mais importante que eu acho, Jason, eu acho que ele também é um dos 3 destaques, eu acho que ele tinha que estar aqui. Mas eu acho que a coisa mais importante que ele fez foi o espírito coletivo que ele teve nos playoffs, de abrir mão de ser o cara, de abrir mão de uma vitória mais duvidosa para ele ser o cara. Né, temporada inteira, mas é porque na temporada regular é mais fácil, né? Na temporada regular você total. entende o cara fazer isso, é mais fácil para ele fazer isso, né? Acho que nos playoffs todo mundo tava esperando, será que agora ele vai tomar a frente do time e tal? Teve muito isso no começo dos playoffs, essa dúvida, e ele não tomou não, velho. Ele jogou coletivo mesmo, o que é ótimo para Boston. Talvez se eles abraçassem essa mentalidade de San Antonio Spurs, façam eles ser um time mais competitivo a longo prazo mesmo. Assim, eu acho que é um time que joga bem junto, tem um sistema bom, e eu acho que tudo isso ajuda e favorece uma tentativa de dinastia, sei lá, nem dinastia, uma tentativa de ganhar múltiplos títulos.
O que você falou, assim, o que você falou de Joe Mazzulla, eu acho que é mais importante. Eu acho o Joe Mazzulla muito mais importante que o Brad Stevens no título, muito mais importante. Acho que o time do Boston, eu já tive essa discussão, a gente conversou no WhatsApp aqui com colegas. O time do Boston é provavelmente um dos 10 melhores da história. Eu elenquei alguns que eu considero melhor, mas parou ali em 6, eu acho. Eu elenquei o Bulls do Jordan 96. O LeBron, o hit do LeBron em 2013, do Ray Allen também. O Golden State e o Cleveland de 2017. O Golden State e o Cleveland. Hã? Tem o Lakers também, né? Tem Lakers e tem o San Antonio também. Mas eu acho que não sei se foge muito disso, assim. Eu acho que eu não sei se eu consigo dizer muitos mais times melhores do que esse, do que o Boston Celtics, tirando esses que eu já acabei de citar. Então, com certeza é um dos times que é um dos melhores times da história. Fez temporada regular para isso, fez playoff para isso. E o técnico é muito a cara do Mazzulla, assim, é muito a cara do Mazzulla, o time. A movimentação, o drive and kick, A defesa, né? a Tem outro cara defesa. também que trouxeram que é importante, esqueci o nome dele, vou ver se eu lembro. Da comissão técnica. Depois eu vou Beleza, lembrar aí o nome dele. você fala. Então o cara fez muita coisa, 35 anos o cara tem, velho. O cara é mais jovem do que boa parte mas do que atletas, porque parte de LeBron? atletas relevantes, pô. LeBron, Kevin Durant, pô, deve ter a idade de Stephen Curry, sei lá, algo perto disso, sabe? É um negócio impressionante. E só para fechar aqui, esse papinho do Brad Stevens foi ressuscitado pelo Bob Myers. O Bob Myers falou na entrevista da ESPN depois da análise dele, é analista da ESPN agora, o Bob Myers, que era GM do Golden State Warriors, né? O Bob Myers disse que eu acho que o título de MVP deveria ir para o Brad Stevens. Cara, Calma aí. ele tá Não, puxando não. o saco do trabalho dele, pô. Acho que foi tipo. Eu acho que é muito barulho para cima de uma fala que foi enaltecendo a ele próprio. O Bob Myers não elogiou o Brad Stevens, pô. O Bob Myers elogiou a ele próprio, pô. Foi esse elogio que o Bob Myers fez, ressaltando a importância do GM. Tá de brincadeira comigo, pô. Tem que estar de sacanagem, pô. Na hora que o título ganha, a gente vai falar do diretor de futebol. É como se, pô, Barcelona, o Real Madrid ganha o título. Quem é o diretor de futebol do Real Madrid? Sei lá, alguém viesse enaltecer o Florentino Pérez, pô. Nessa momento, realmente a gente tem que valorizar o desempenho do Florentino Pérez nessa temporada. Pô, peraí também, pô. Tipo, tudo bem, o cara fez um belo trabalho, foi agraciado já com o título de vencedor do GM do ano, que eu acho que é isso que ele compete, GM do ano. E eu acho que está de bom tamanho, pô, ótimo trabalho que ele fez. Não ganhou o título e não foi preponderante no título, me desculpa, mas eu concordo com o Arthur também, que ele é um dos destaques, mas esse papinho de MVP é brincadeira. É demais para mim. MVP dessa ideia não merece. Nem tava jogando, foi quase. Aqui, queria destacar outros nomes aí também, pô. Derek White, pô, um jogador defensivamente também absurdo. Falando de defesa, Drew Holiday, né? Que, inclusive, pensando num destaque de alguém que poderia roubar esse MVP de final, por exemplo, do Tatum, na minha cabeça, antes, né, de tudo, era muito mais o Drew Holiday do que propriamente o Jaylen Brown, sabe? Um MVP de final, sabe? Enfim, por ser o Drew Holiday, por ser um jogador importante dos dois lados da quadra, né? Foi um jogador fantástico. Acho que o ponto é justamente esse, né? Tem Derek White, Drew Holiday, Al Horford, jogadores que fazem um conjunto ali e tem sua participação absurda, né? Aqui exaltando o resto do time, né? Porque acho que é importante nesse momento aí também, mas principalmente Drew Holiday e Derek White, acho que encaixaram muito bem nessa proposta de jogo aí do que é o Boston Celtics hoje em dia, né? Acho que os primeiros os cinco titulares do Boston beira o melhor da história, assim, o melhor possível, assim. Só os 5 titulares é melhor do que muito time que eu falei aqui, inclusive, sabe? Isso que você falou, Drake White, Drew Holiday. Tem que lembrar também que o Jaylen Brown foi o principal marcador do Luka nas finais também. Então, assim, são caras muito fortes, sem contar que o principal jogador é o Jason Tatum, assim, sei lá. É muita gente boa, assim, Porzingis e tal. Então, eu acho que são muita gente. Tem muitas pessoas para serem elogiadas, realmente.
E é isso, velho. Acho que, no geral, é um time fortíssimo e que deveria ser mais reconhecido. Eu acho que vai ser pouco reconhecido porque é um time chato, assim. Não tem ninguém que chama atenção, sabe? Não tem ninguém que te cative tanto. Eu acho que isso faz o Boston perder um pouco de brilho. Mas falando só de basquete, é impressionante. Esse time joga muito basquete. Ainda que tenha jogado meia bomba, assim, né? Nas primeiras fases, assim, sem um Porzingis, não era o mesmo time, óbvio, né? Você perdeu um All-Star, né? Com certeza. Arthur, tá de boa com o Boston já? Tá um pouco machucado com esse título? Conta pra gente aí, pode se abrir se for o caso. Eu vou falar por que eu botei o Brad Stevens, né? Eu acho que talvez ele tenha enxergado que o Jason Tatum não fosse esse cara que ia decidir o jogo no final do jogo. E também eu acho que ele talvez tenha identificado que o Jaylen Brown não poderia ser alguém que ele ia confiar, assim, né? Não tinha dado indícios que poderia ser confiado, pelo menos até então. Por isso que ele fez essas trocas de fazer um time tão bom assim que talvez não precisasse que eles decidissem. Que foi o que aconteceu nos playoffs, né? Acho que teve poucos momentos decisivos. A maioria foi o sarrafo. Tanto para um lado quanto para o outro. E tanto que os dois jogos os 3 jogos que o Boston perdeu foi uma pisa. Foi que perdeu no finalzinho, né? E talvez por isso que ele tenha montado esse time aí. Por isso que eu acho que talvez eu botei ele como destaque desse time do Boston Celtics. Não, tem sua validade mesmo. Eu também vou por essa linha aí. Eu não sabia desse papo aí que dá o MVP de final. Não tinha visto esse comentário aí. E aí já é o exagero, mas tem sua menção honrosa, assim. Justamente por o Boston ser uma equipe, né? Não é um time baseado num jogador, assim, que ele precisa ser extremamente decisivo. Como a gente tem muitos exemplos aí na NBA, né? E eu acho que esse é Arthur falou bem sobre ter identificado isso. Vai lembrar que o Brad Stevens foi treinador da faculdade de Butler, né? Ele é um treinador universitário antes de chegar a Boston, assim. Então, talvez ele tenha procurado mais esse espírito mesmo, assim, né? Boston tinha perdido e era ruim em momentos clutch mesmo. Era um time conhecido. O Doka e Mazzulla nunca tinham treinado a equipe da NBA também, né? Nunca tinham. E o Mazzulla, acho que nunca tinha treinado a equipe nenhuma, na verdade, né? Enfim, não sei também. Algum que eu. Ele ia para o Boston antes do Brad Stevens, se eu não me engano. Ou foi antes do Doka. Aí, tipo, ele disse que ia voltar para a faculdade que ele estava, para o lugar que ele estava sendo técnico. Ele já tinha prometido que ia voltar para lá, tá ligado? Antes de chegar a proposta do Boston. Aí chamaram o Imo Doka. Aí quando deu a merda lá com o Imo Doka, foi chamado novamente. Então. É um cara muito jovem, né? Impressionante mesmo. Então, assim, eu acho que ele ter sido técnico talvez também tenha ajudado ele a identificar isso, mas com certeza ele ter proposto uma formação dessa, né? E ter talvez martelado ali a necessidade do time ser coletivo, também vem dessa experiência prévia que ele tinha em Butler. Né? Ele teve bons times em Butler, apesar de nunca ter ganho. Chegou a 2 finais com a faculdade bem pequenininha. Uma delas é com Gordon Hayward no time. A outra eu não lembro exatamente quem era o destaque. Não. O Butler era de Marquette. O segundo foi bem mais recente. Eu não lembro quem era o destaque do time, mas ninguém que vingou na NBA. Então, assim, bem nesse estilo coletivo mesmo, característico do universitário também, jogando com uma equipe que não era caracterizada por ter grandes prospectos, né? Butler é uma faculdade pequena. Então é isso, é jogo muito coletivo, você consegue trazer jogadores médios, não foi isso que ele fez no Boston, mas ele tinha o plano claro de como fazer o time jogar de forma coletiva. Eu acho que ele encaixou as peças certas, e definitivamente tem muitos méritos, principalmente porque esse elenco titular não tem falha, né? Não tem falha nenhuma, assim. É impressionante, assim, não tem ninguém desse time que tem um grande problema que você olha, eita, vamos explorar isso aqui. Vamos explorar. Tem, pô. Negócio impressionante, sim. Realmente. Rapaz, então estamos chegando ao fim aí, né? Ficou até um pouquinho maior do que a gente está acostumado, mas também merece, né? Acho que, como eu falei lá no início, é o que simboliza. Cara, mas já fica aí, você que está aí até aqui com a gente, né? A gente vai ter tanto, por exemplo,
essas trocas de comando que as equipes vão ter ao longo dessa temporada aí, rumor de troca, coisas que são pertinentes, né? Tudo isso a gente vai estar acompanhando, além de outras coisas aí que a gente vai projetando. A ideia não é a gente morrer o canal aí, não, né? Enquanto tá pausado, não. Pré-olímpico, falei, né? Olimpíada, Olimpíada tem draft, tem draft, Summer League logo depois, é, tem, enfim, tudo isso e ainda tem também nossos conteúdos de intertemporada aqui, análise de time, formação de time, como um time pode reformular elenco, como pode dar saltos bons. Acho que depois do draft isso fica um pouco mais claro e a gente consegue investir mais um pouco nessa parada, nessa pegada de conteúdo, né? Principalmente depois das Olimpíadas, mas vai ter aqui também dos mais diversos times. E, inclusive, fiquei já combinado, vou adiantar essa pauta, que vai ter que ter aqui. Fiquei combinado com o Joãozinho, nosso querido amigo e torcedor celta. Torcedor do Bosch, de anos sofrendo, né? No grupo, anos sofrendo, impressionante. Ficou combinado aqui, vou ter um momento aqui, um conteúdo com ele, provavelmente o Arthur, o Fernando também, de análise justamente para ver os top 10 times da história. E aí a gente avaliar aí se o Boston Celtics desse ano entra ou não nessa levada. Então vai ter também, assim, conteúdos variados. Fica com a gente. Exatamente. E espalha a palavra dos canais sem se falta.